Boa noite! Cadê os fotógrafos comprometidos aqui dessa live? Já vai colocando aí para mim, hashtag fotógrafos comprometidos, quem for lá do nosso grupinho do Telegram. Quem já se inscreveu no workshop Muito Mais Criatividade em Foco, que começa amanhã, coloca aí, hashtag Muito Mais Criatividade em Foco, que esse workshop promete, hein? Não sei aqui quem está aqui na live que participou do workshop Muito Mais Criatividade em Foco 1, sabe, né? O quanto que é legal, o quanto de conteúdo criativo, direto ao ponto que eu coloco. Mas o 2, ele veio para surpreender, né, galera? Porque, como na fotografia, a cada foto que a gente faz, a gente deve surpreender a que a gente fez anteriormente. É a mesma coisa a gente deve fazer com tudo, né? Então esse workshop eu coloquei ainda mais conteúdo, tá muito mais criativo, com muita ideia de como você se reinventar na fotografia, usando o que você tem ao seu redor, que isso é muito importante, né? Se você é iniciante na fotografia, coloca aí para mim, hashtag engatinhando. Se você já está aí no nível intermediário, já está clicando, já está ganhando dinheiro com a fotografia, coloca aí para mim hashtag intermediário. E se você já se considera um fotógrafo ninja, aquele que se já reinventa, já sabe tudo sobre iluminação, controlar as luzes, né? Já sabe criar com o que você tem ao seu redor e já está faturando aí na fotografia muito dinheiro na fotografia criativa, coloca aí para mim hashtag ninja. Só para eu ir identificando aí a galera. A nossa conexão tá ok? O áudio? Tá tudo certo para a gente dar início à nossa live? Então vamos lá, galera. Hoje a nossa live é de perguntas e respostas, tá? Então eu selecionei 5 perguntas que eu recebo com mais frequência, tá? Eu fiz uma seleção de todas as perguntas, as que eu recebo com mais frequência para responder para vocês aqui hoje, né? Tentando esclarecer o máximo de dúvida possível. E enquanto eu vou falando, né, como é live de perguntas e respostas, eu vou falar hoje sem parar, já falo acelerada quando é live de perguntas e respostas aí que eu não paro mesmo. Já vai deixando seu like aí, tá bom? Para ajudar a distribuir esse vídeo, para ajudar o canal a crescer e assim a gente vai juntos, vamos nos ajudando, né? Ajudando outros fotógrafos a evoluírem na sua fotografia também. Vamos lá. Primeira perguntinha. Sou iniciante, estou descobrindo uma nova paixão com a fotografia e quero seguir carreira. Quais devem ser meus primeiros passos? Gente, essa pergunta eu recebo todo dia, quase toda hora. E é uma pergunta muito interessante, né? É para quem está aí assistindo que é iniciante. Por quê? Deixa eu só ler ela aqui de novo. Estou descobrindo uma nova paixão na fotografia e quero seguir carreira. Quais devem ser meus primeiros passos? Às vezes a gente vai iniciar, a gente fica meio perdido, né? Porque às vezes a gente pesquisa tanto, cada hora é uma fonte de pesquisa diferente, cada hora uma informação diferente, e aí às vezes a gente não sabe a ordem, a gente estuda em ordem aleatória, a gente busca conhecimento em ordem aleatória e a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe qual o próximo passo, qual o próximo avanço, principalmente na fotografia criativa, né? Porque a gente tem que pensar em composição, a gente tem que pensar em iluminação, a gente tem que pensar em equipamento, a gente tem que pensar em muitas outras coisas. Então a gente se sente, quem está iniciando, né? Eu também me senti assim no início, um pouquinho perdido. Por isso que é tão importante quando a gente vai buscar conhecimento, a gente buscar num passo a passo, né? Numa ordem correta, para a gente não passar os bois na frente da... Peraí, me perdi no ditado. Pra gente não passar a carroça na frente dos bois. Eu misturei aqui o ditado na minha cabeça. Então, isso é muito importante, né, galera? E aí, o seguinte... primeira dica para você, que é iniciante, né, para iniciar na fotografia. Primeira coisa, você deve buscar o conhecimento, tá? Da forma correta, na ordem certa do que você precisa.
Você vai precisar, para fotografia profissional, quando você for conquistar os seus clientes, fotografar profissionalmente de uma câmera de entrada, tá? Mas nesse momento de buscar o conhecimento, você pode começar na fotografia com o que você tem já ao seu redor mesmo. Amanda, eu tenho uma câmera compacta. Amanda, eu tenho um celular, eu consigo aprender a fotografia. Sim, você consegue iniciar na fotografia, conhecendo os conceitos da fotografia, por exemplo, a sua forma. Você sabia que a fotografia é o desenho da luz, então não tem como a gente fazer uma fotografia sem luz. Então, porque todo mundo julga que o equipamento é o mais importante, né? Pela ordem correta, a iluminação é o mais importante para a gente criar uma boa fotografia. A gente entendendo de iluminação, fazendo uma boa composição, a gente faz uma foto top, até com uma câmera compacta, até de celular. Quantas viagens aí, né, eu rodando pelo mundo. Nem todas as vezes eu tô com a minha câmerazinha do lado. Às vezes eu tô ali com o meu celular, porque é mais prático o lugar que eu tô indo, é muito movimentado, é mais prático. Mas o que? Eu tenho todo o conhecimento da iluminação para compor uma boa foto. Eu tenho todo o conhecimento de uma composição para fazer a composição certa. E aí, às vezes, eu revelo uma foto de celular, a pessoa olha a foto e... Uau, que foto! As fotos da Amanda são todas lindas. Quando eu posto foto de viagens, né? Fica todo mundo viajando na maionese com as minhas fotos. E mal sabem eles, né, que muitas fotos eu faço até de celular. Então, conhecimento, se você está iniciando, conhecimento é tudo. Busca as fontes certas, informações certas, num passo a passo correto, que você já vai ter sucesso aí para iniciar na sua carreira, tá bom? Outra dica importante, tem uma ordem certa também na hora de adquirir as ferramentas corretas. Mas vou deixar para responder isso aqui mais para frente, que eu vi que tem uma pergunta mais embaixo, um pouco parecida, tá? E aí no workshop Muito Mais Criatividade em Foco, a gente vai se aprofundar nesse assunto também. Você vai aprender muita coisa sobre como se reinventar usando o que tem ao seu redor, né? Você vai entender que se você entender verdadeiramente a essência da fotografia, a fotografia, o conceito, você faz fotos lindas, sempre usando o que você tem ao seu redor, tá bom? Você não tem que ter um equipamento de ponta, você não tem que ter uma lente cara, um flash caro, tá? Prova disso eu tô ensinando lá no conteúdo do Muito Mais Criatividade em Foco, como você pode começar na fotografia. Então vamos aqui para a segunda perguntinha. Já faço alguns cliques. Galera, vai comentando aí. Vai deixando aí também as suas dúvidas. Porque aí eu vou responder você, tá bom? Eu vou responder aqui na medida do possível. Se der tempo de eu responder as 5 selecionadas, eu vou respondendo vocês ao vivo. Mas se não der, depois eu respondo vocês aí no off também, beleza? Não fiquem com dúvidas não. Vai comentando. E não esquece de deixar o seu like. Então vamos lá. Segunda dúvida. Segunda pergunta. Já faço alguns cliques. Tenho raso conhecimento, mas fico muito perdido sobre fotografar profissionalmente. Quem não fica? Quando sei que estou preparado para cobrar pelos meus serviços, você não saberá. Brincadeira. Então, para dar um suspense. Então, gente, creio que essa pergunta aqui, geralmente quem faz, né, são fotógrafos iniciantes também. E tá naquela fase assim, eu já iniciei na fotografia, eu já tenho uma câmera de entrada, eu já estou começando a entender os conceitos básicos da fotografia, que eu sugiro que sejam os 3 pilares, né? Diafragma, velocidade e ISO, né? Que tem que dominar, isso aí é o conceito basicão mesmo da fotografia, para dominar a iluminação, para dominar a arte em fotografar. Velocidade, diafragma e ISO. Então você já está dominando esses 3 pilares, só que você está acostumado que sua prima te convida para fotografar de graça, seu vizinho te convida para fotografar de graça, todo mundo já está acostumado que você fotografa de graça, é aquele amigo legal que tem a câmera, né? Que vai para os aniversários e faz as fotos, aquela amiga gente boa que convida a outra amiga de vez em quando para tirar foto. E isso aí, gente, vocês têm que ter muito cuidado para não virar uma bola de neve, né? Porque às vezes a gente fica muito insegura no momento de começar, inseguro no momento de começar. Quando que é o momento certo de começar, né?
E eu digo duas coisas. Você nunca vai estar preparado, se sentir, quando a gente está começando, a gente nunca se sente pronto, preparado para começar. Principalmente se a gente for perfeccionista. A gente nunca vai estar pronto, preparado para começar. Mas eu vou te dar duas dicas que vai fazer você identificar a hora certa. Eu não acho justo, não acho certo você pegar a sua câmera de entrada, por mais que você conheça a teoria básica da fotografia, colocar lá no verdinho no automático. Quem já baixou meu e-book, leu meu e-book, sabe o quanto eu sou contra isso aí, né? Quem me acompanha nas minhas videoaulas, nas minhas lives, sabe que eu, meto o pau mesmo e fotografa no verdinho do automático. Por quê? Você fotografar, pegar uma câmera de entrada e colocar no verdinho do automático é como se você estivesse fotografando uma câmera compacta no celular, não é? Ainda mais hoje em dia, com as tecnologias de celulares, 4K e tal, tem hora que faz uma foto de celular e você, uau, o celular fez a foto sozinho, eu não mexi nada, eu não fiz nada, o que ele fez aqui, não é? Então, isso é a foto pronta, né? Então, se você coloca no automático da sua câmera, a câmera é uma máquina. Imagina você deixar uma máquina decidir para você qual que é a abertura, qual que é o ISO, qual que é a velocidade. Se ele não sabe, se a câmera não tem inteligência suficiente para saber o que você quer priorizar naquele momento. Né? Então, assim, não coloca no automático, tá bom? Quando que você sabe que você pode fotografar profissionalmente? Eu sugiro você fazer fotos da prima, convidar uma modelo para você fotografar, você fazer trabalhos autorais para você treinar. Isso você consegue fazer estando em outro trabalho, nas suas horas vagas, no final de semana, né? Eu até recomendo que seja dessa forma. E aí você vai montando um portfólio com essas fotos, né? Você vai estudando, vai praticando, na verdade, né? Aprendeu algo novo? Vai lá e coloca em prática, porque fotografia é muita prática, é técnica e prática. Então não adianta também você ficar enfiando a cara no livro, buscando várias fontes de pesquisa diferentes, cada um com uma mente diferente, cada um vai falar uma coisa diferente, às vezes você vai ficar meio perdido, né? Busque as fontes certas, pega ali, né, os estudos, estuda, entenda o conceito e aí você vai para a prática. Tendo feito isso, você praticou, fez seu portfólio, os trabalhos autorais, você viu que você está com uma fotografia legal, que o seu, não o seu cliente ali, né, mas a pessoa que você fotografou gostou, peça opiniões, né? Peça opiniões de um profissional também para avaliar você. Marca lá, hashtag é uma criatividade que eu vou ter prazer em avaliar você. E aí, você vai saber, você tendo esse conceito que você está pronto para clicar no manual, que você entendeu o conceito da iluminação, que você entendeu os conceitos fotográficos, você está pronto para começar na fotografia profissional. Você está pronto para começar e você só tem que começar. Não deixa essa vozinha, às vezes a gente fica escutando a vozinha na cabeça da gente, eu não estou pronto, preciso estudar mais, eu não estou pronto, preciso de um equipamento melhor, eu não estou pronto, eu não tenho nem um flash, né? Se você está se fazendo tantas perguntas assim, sugiro que você não deixe de participar do workshop Muito Mais Criatividade em Foco, porque vai ajudar a desbloquear todo o seu potencial criativo e esse bloqueio aí, esse medo de começar, né? Quando eu estarei pronto? Às vezes você já está pronto e nem sabe, né? Acontece isso com muitos alunos meus, às vezes eles não imaginavam a capacidade que eles tinham, porque a evolução deles no treinamento é tão rápida, que às vezes eles se surpreendem, tipo assim, nossa, eu não sabia que eu tinha essa capacidade toda, né? E aí às vezes você está pronto para começar profissionalmente, você não sabe disso. Então, essa aí é a minha resposta para todos que me fazem essa pergunta com frequência. Agora nós vamos para a nossa pergunta 3. Lembrando que se você não deu seu like, já deixa seu like, seu comentário. A gente já vai dar sequência à próxima pergunta. Estão gostando, gente, das respostas? Se você foi um dos que já me fez essa pergunta aí, tá feliz com a resposta? Então vamos lá. Próxima pergunta, pergunta de número 3. Tenho outro emprego, de onde eu tiro o meu sustento? Consigo fotografar profissionalmente nas horas vagas? Com toda certeza.
você consegue, na minha opinião, acho que eu já até falei, ligado mais ou menos a alguma resposta anterior, que eu recomendo muito esses alunos meus a fazerem isso. Na verdade, eu tive um aluno, que hoje ele é muito bem posicionado no mercado, o nome dele é Marcelo. Para quem quiser ir pesquisar sobre ele, é Emoções Creative, @Emoções Creative, acredito que meu suporte vai colocar aqui no link para vocês. Que ele fez? Ele era contador numa contabilidade, né? E ele tinha um sonho de viver da arte de fotografar. Ele também ainda não se sentia pronto o suficiente para largar tudo, iniciar na fotografia. E aí o que ele fez? Ele se manteve no emprego dele por um determinado período, se eu não me engano, por uns 6 meses. E aí ele iniciou na fotografia. Então ele fotografava nas horas vagas, fazia agendamentos nas horas vagas, fez um mini estúdio nas horas vagas na casa dele, tá? E assim ele começou. Ou seja, ele não estava pronto. Em que momento que ele ficou pronto? Quando ele começou, quando ele deu o primeiro passo, quando ele sabia, ele não queria mais estar naquele emprego onde ele trabalhava muito, tinha pouco tempo para a família, né? Ele ganhava bem, razoavelmente bem, mas hoje ele ganha 10 vezes mais do que ele ganhava lá. E ele não estava feliz. Não estava feliz, ele queria mesmo ser fotógrafo, ele já tinha certeza disso, porque ele já tinha adaptado a fotografia como hobby, como paixão, né? E quem aí tá me ouvindo, né, e já iniciou na fotografia, mesmo que seja como hobby, sabe, né? A paixão que desperta na gente, a emoção, o quanto é gostoso, né? A gente sentir aquilo ali. O momento que a gente está fotografando, o momento que a gente tá vivendo ali a história do cliente, né? Que a gente está se entregando ali para uma outra história, fazendo uma outra pessoa feliz e ainda a gente está curtindo aquilo ali. Às vezes a gente até esquece, né? Tipo assim, meu Deus, eu tô trabalhando, eu tô me divertindo e ainda eu estou ganhando muito bem por isso. Então é um privilégio muito grande. Quem vive da arte de fotografar é muito privilegiado. E hoje, né, aí ele ficou mais ou menos 6 meses no trabalho dele, até deixar o trabalho dele e investir 100% na fotografia. E quando que ele se sentiu pronto? Quando ele determinou para a vida dele onde ele queria chegar. Então você tem que determinar onde eu quero chegar com a fotografia. O que eu quero ser, né? Eu preciso traçar onde eu quero chegar. Porque se eu não souber para onde eu estou indo, qualquer lugar serve, né? É muito fácil da gente se distrair na primeira dificuldade, na primeira ali, desequilíbrio. A gente não sabe se a gente levanta, vai para frente, vai para um lado, vai para o outro, mas a partir do momento em que a gente determina onde quer chegar, aí a gente vai olhar sempre à frente. A gente caiu, a gente levantou, né? Então, assim, ele determinou onde ele queria chegar. E ele chegou lá, tá super feliz, né? Faz os próprios horários, ganha super bem, tem um trabalho reconhecido, é verdadeiramente fotógrafo de sucesso. Então, uma das melhores maneiras de começar é dessa forma, né? Mantendo o seu emprego, fotografando nas horas vagas, não deixando de adquirir conhecimento e um conhecimento, um passo a passo, né? Porque senão você fica buscando os conhecimentos aleatórios e depois fica todo perdido ali, né, onde você precisava assim alcançar realmente, né? Seguir um foco, uma sequência para você chegar onde você realmente determinou chegar. Então começa, tá? Pode se manter aí no seu emprego, fotografa nas horas vagas. Conheça as técnicas de fotografia noturna, que você pode fazer fotografia noturna também. Você pode fotografar eventos. Gente, evento dá uma nota, tá? Isso desde aniversário, batizado, casamento, então nem se fala. Dá uma nota. Então é uma área muito boa para investir também, se você está pensando em começar nessa área, né? Às vezes você começa como freelancer para pegar experiência com outro fotógrafo, né? Um outro fotógrafo que já tem um trabalho reconhecido da sua cidade, pelo amor de Deus, sempre que você for procurar estágio ou ser um segundo fotógrafo ou ser um assistente para você que está iniciando, procura o renomado da sua região, beleza? Que você tem que aprender, né? Você tem que ganhar experiência ali com quem é autoridade do assunto. Então, se você pretende seguir essa área aí também, é uma ótima dica que eu te dou também, tá? Sendo assistente de outros fotógrafos e você vai arrasar. Então, vamos para a nossa próxima perguntinha. É a nossa pergunta de número 4. Quanto tempo, em média, um fotógrafo iniciante
começa a ter retorno financeiro com a fotografia. Então, se você já está... Só repetindo a pergunta aqui. Quanto tempo, em média, um fotógrafo iniciante começa a ter retorno financeiro com a fotografia? Então, se você já está fotografando profissionalmente, você é iniciante, mas você já está fotografando profissionalmente, né? Já enfrentou seu medo de começar, já está cobrando pelo seu trabalho, iniciou na fotografia, né? Já sabe onde quer chegar, traçou a sua meta ali, já sabe exatamente onde você quer chegar. Aproximadamente 2 meses, no máximo 3 meses, você já vai estar fazendo uma grana aí considerável com a fotografia. Às vezes até antes, sabe por quê? Tudo depende. Eu tenho alunos que com 2 meses pegou 5, 6 trabalhos em 2 meses. Em 2 meses de treinamento com a fotografia profissional, ele pegou, fechou a agenda em 6 trabalhos. Não lembro se foi 5 a 7, eu tô na dúvida. Foi 5 ou 6 trabalhos, se eu não me engano. Ou seja, então às vezes o retorno ainda vem antes, né? Por quê? Depende do comprometimento. Quanto mais você se comprometer, né? Manter focado ali, seguindo um passo a passo, onde você quer chegar, realmente se dedicando, executando, praticando, aí você pode conquistar ainda antes do que esse tempo que eu estou te falando. Mas a média, assim, né, para ter o pé no chão, assim, para quem já está fotografando profissionalmente, com 2, 3 meses você já vai estar fazendo uma graninha bem considerável aí com a fotografia. Vamos à nossa pergunta agora de número 5. Quais câmeras e equipamentos em geral indica para um iniciante? E o que fazer quando não tem dinheiro para comprar tudo? Então, gente, para um iniciante na fotografia profissional, eu indico qualquer câmera de entrada da Nikon ou da Canon. Por que a câmera de entrada? Porque são as câmeras que você já vai trabalhar os modos manuais, onde você vai conseguir controlar os 3 pilares, onde você futuramente, na hora de investir nas próximas etapas, já tem tudo ali que você precisa, né? De conexão de flash, de conexão de rádios flashes, você consegue trocar as lentes. Então, assim, já é uma câmera que mesmo sendo para iniciante, você consegue fazer fotos lindas, maravilhosas, muito profissionais, já entendendo de iluminação, composição, fazendo uma boa foto, tá bom? Então, eu indico uma câmera de entrada. Ai, Amanda, eu não tenho uma câmera de entrada. Eu consigo aprender fotografia? Consegue. Como eu te disse, a primeira coisa que a gente aprende é o conceito da fotografia, é o que é a fotografia, é o controle da luz, né? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue fazer fotos lindas até com câmera compacta, com celular. Mas se tratando de uma fotografia profissional, você não vai pegar o celular, né, e vai tirar a foto do cliente. Então, se tratando da fotografia profissional, eu indico uma câmera de entrada, tá? Não para você conhecer o que é a fotografia, entender da fotografia, mas aqui eu tô falando de ganhar dinheiro com a fotografia. Não apenas viver da arte em fotografar, mas viver muito bem, ganhar muito bem com a fotografia. Então, eu te indico uma câmera de entrada, tá? Próximo passo. Muitas pessoas pensam que, em primeiro lugar, está o equipamento, a câmera fotográfica. E não é essa a ordem, tá? Por isso que a gente sempre indica, por isso que eu sempre indico a câmera de entrada. Porque futuramente, né, na hora do próximo passo, o segundo fator é a iluminação. Muitas pessoas acham que a nitidez está na câmera, mas na verdade o principal fator está na iluminação, numa boa iluminação. Por exemplo, eu posso ter uma câmera full frame de última geração. Se eu apagar a luz aqui, todas as luzes aqui dessa sala, mesmo eu usando o ISO máximo que ela me permite, com uma redução de ruídos aí significante, eu não vou ter uma boa foto de uma qualidade boa. Vai faltar nitidez, sabe? Vai ficar aquela foto assim, aquela foto meio fosca, que a gente sentiu falta de algo, sentiu falta de um brilho, sentiu falta da nitidez. E eu percebo isso porque muitos alunos falam assim, às vezes, Amanda, tô sentindo falta de nitidez na minha fotografia. Você acha que eu tenho que comprar uma câmera melhor? Aí na hora que eu vou ali, né, dar a mentoria ali, ver
ver em que ele precisa evoluir, o que está acontecendo, eu me deparo que a fotografia dele estava sem luz. Aí revejo os conceitos da iluminação com ele. E aí na hora que ele percebe isso, né, onde que errou, que estava na iluminação, não estava no equipamento, ele fica tão feliz, tipo assim, nossa, não é minha câmera, tá tudo bem, né? Era só iluminação mesmo e tal. Então a iluminação interfere primeiro na nitidez, na qualidade da fotografia, depois a lente, tá bom? E depois eu investiria, por exemplo, em acessórios, o nosso kit da criatividade, né? Que a gente fala muito sobre isso. Ideias criativas, composições, cenários. Ou seja, a câmera foi lá pra frente, está em último lugar, né? E questão de iluminação, a gente tem várias opções: LED, flash, lanterna, não importa qual a sua fonte de iluminação, luz natural, né? A gente tem a maior fonte de luz disponível e de graça pra gente, né? Que é o nosso sol. Então, tipo assim, pra que eu entendendo o conceito da iluminação, por que eu preciso da iluminação, o que a iluminação causa, né? A nossa fotografia, já que a fotografia é composta, né? Ela é criada, a fotografia é o desenho da luz, é a forma da luz. Então é claro que teria que ser o fator principal na fotografia e a gente já tem disponível 100% gratuito pra gente, que é o nosso sol, e dá pra fazer fotos lindas com luz de janela, ambiente fechado, silhuetas. Quem acompanha meus vídeos aí, né, já sabe que não pode fazer o efeito monstrinho, hein? Pelo amor de Deus, se você ainda não... Quem conhece aqui o efeito monstrinho, coloca aí pra mim, hashtag efeito monstrinho nunca mais. E quem não conhece o efeito monstrinho, depois dessa live, tá? Já vai assistir lá o efeito monstrinho, porque salva muitos fotógrafos aí de não cometer mais esse erro, que pra mim é um dos erros mais graves na fotografia. Quando eu vejo um efeito monstrinho na foto, eu quase infarto, juro. Por isso que eu já coloquei um nome nessa aula bem marcante para ajudar todo mundo aí, né? Lembrar e não cometer esse erro. Então vamos para a nossa próxima perguntinha. Quais câmeras e equipamentos em geral indica? Essa foi o que eu respondi, né? Próxima. Eu não tenho estúdio. Como atender o cliente? Gente, eu recebi essa pergunta. Nossa, eu acho que mais do que todo dia, umas 2 vezes por dia. E essa aqui tinha que estar lá na top 1 das perguntas. Então, gente, hoje em dia é tão fácil. Quando eu falo hoje em dia, depois do digital, né? Porque antigamente com filmes a gente era mais limitado, tinha que manter um ambiente controlado de iluminação, o fotômetro era aquele fotômetro externo, a gente nem tinha fotômetro na câmera. A gente tinha que fotometrar a luz ambiente, depois fotometrar a luz de flash, depois fotometrar uma outra luz auxiliar, e era assim. Eu lembro quando eu iniciei na fotografia, era um caderninho, uma caneta, para eu anotar assim, tudo nos mínimos detalhes, sabe? Não é essa maravilha que é hoje, a gente clica, a gente já vê, a gente já sabe corrigir, a gente tem um fotômetro da câmera para auxiliar a gente, né? Uma base aí principal do fotômetro da câmera, não era essa maravilha toda não. E hoje a gente tem essa comodidade toda. Então, por essa comodidade toda, a gente consegue criar em qualquer lugar, né? Não apenas em ensaios externos, a gente consegue criar mini estúdios na casa do cliente, mini estúdio na casa da gente, a gente consegue ir para o meio da rua e fotografar. Então, hoje em dia, não sei se vocês assistiram a minha aula de monte um mini estúdio em casa, eu cito isso em algumas vezes, né? Que veja que eu posso montar um mini estúdio em casa, eu posso montar esse mini estúdio na casa do cliente, eu posso montar numa área externa, eu posso montar na rua, eu posso montar em qualquer lugar. Por quê? A gente tem como montar uns kitzinhos já prontos, compactos, fáceis de carregar, de manusear. Então, hoje em dia é tudo muito fácil, né? Então, hoje em dia a gente tem também, como a gente trabalha com a fotografia criativa, né? O foco sempre do treinamento é a fotografia criativa, a gente tem como se reinventar o tempo inteiro, né? Então, essa é a parte, eu acho que é a parte mais emocionante da fotografia criativa, é quando a gente olha ao nosso redor, tipo,
eu não tenho uma lanterna aqui. Eu vou começar do básico, né? Eu não tenho uma lanterna. Ah, mas eu tenho uma vela. Às vezes um efeito que eu ia fazer com uma lanterna eu consigo fazer com uma vela, né? Então, eu tenho um abajur. Eu costumo ter um abajur, olhar atrás e pegar ele, mas não tá não. Eu tenho um abajur, eu consigo criar uma boa iluminação com essa luz de abajur, né? Então é tanta coisa, dá pra gente se reinventar de tanta forma. Se você ainda não conhece o poder do rebatedor, pesquisa aí também nas minhas aulinhas do YouTube, o poder de um rebatedor, né? Um rebatedor a gente consegue acender a luz, tanto refletindo luz auxiliar, quanto a própria luz do sol. Então a gente consegue usar o sol de contraluz na hora de montar o próprio estúdio. Então é tanta coisa que dá para fazer que a gente, assim, a gente tá num universo fotográfico que não tem mais como inventar desculpas, né? Então, aquele ditado que eu sempre falo, quem quer faz, quem não quer inventa desculpas, porque o que não faltam são opções ao nosso redor para a gente criar uma boa fotografia, uma fotografia criativa para deixar os clientes assim, boca aberta. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Gente, essa pergunta eu peguei ela hoje, que eu até consegui anotar o nome dela, é da Érica Alves. Olá, Érica. A Érica é iniciante e quer saber como tirar fotos de dia, de paisagem e fazer com que não fiquem escuras. Então vamos lá. Essa é tão simples. Primeira coisa é você dominar os 3 pilares, tá? É o que você precisa fazer, dominar os 3 pilares. Amanda, eu não sei o que são os 3 pilares. Os 3 pilares é a velocidade, o ISO, o diafragma, os 3 componentes, né, em que cria pra gente a nossa fotografia, a nossa principal base, né? Por isso que chamamos os 3 pilares. É a partir daí que a gente se reinventa, que a gente se conecta com todos os outros componentes para fazer a fotografia perfeita, para desenhar através da câmera, né? Por isso que eu sempre gosto de falar que fotografia é arte, e aí, na verdade, é arte porque tem como a gente recriar, se reinventar o tempo inteiro, né? Então, você precisa dominar esses conceitos. Apenas com uma câmera você consegue fazer fotos bem iluminadas, com uma câmera compacta, com o celular em qualquer lugar, tá? Desde que você entenda os conceitos da fotografia. Então você precisa de adquirir o conhecimento da fotografia. Você vai fazer, conhecendo os 3 pilares, só com a câmera você já vai fazer as fotos bem iluminadas. Principalmente em questão de paisagem, você sabendo trabalhar o posicionamento certo, onde você vai se direcionar em relação à luz. Como que você vai se relacionar quando o sol estiver aqui, quando ele estiver aqui, quando ele estiver aqui, né? Então, você sabendo só esse relacionamento do direcionamento da sua câmera com a posição da luz, você já vai conseguir fazer fotos lindas, 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 usando apenas a luz ambiente, principalmente de paisagem. Tá bom? Então, mais uma vez, iluminação da fotografia, gente, coloca isso na cabecinha de vocês. Fotografia, desenhar com a luz, desenho da luz, né? Então, automaticamente a gente já pensa, é possível criar uma boa imagem sem luz? Não, não tem como, né? Até na hora da gente criar as imagens artísticas, aquelas fotos, né, com luz e sombra, a gente só consegue aquele desenho por causa da luz, né? E aí a nossa sombra entrou para desenhar. Então, se a gente tira aquela luz, já era, né? Não tem mais aquele desenho, silhuetas, né? Até na hora que a gente quer fazer uma foto teoricamente escura, que seria a silhueta, uma forma de fazer uma foto escura com iluminação, a gente precisa da luz, a luz muito forte atrás. Quem não assistiu as minhas aulas aí de silhueta, coloca o link aí, depois a gente coloca o link, mas tem essa aula também, né, como fazer silhuetas de formas assim, tanto em lugares, ambientes fechados, quanto em ambientes abertos, né, e como você comentou sobre
fotografia de paisagem, dá para fazer fotos lindas assim, né? De silhueta, sabendo usar a iluminação. E, em segundo lugar, todos os meus seguidores aí, né? Que me acompanha nas lives, sabe como eu sou a favor da foto pronta direto da câmera, né? Eu gosto de mostrar na hora isso para os meus clientes também. Eu vou ensinar uma técnica para vocês. Na verdade, é uma dica assim, valiosíssima, tá? Que eu uso com meus clientes e é infalível. E tem a ver com isso, tipo assim, com esse comentário que eu fiz, tipo, de deixar um suspense no ar no momento em que você vai fotografar, para causar uma emoção ali a mais no cliente. Tudo relacionado à iluminação. Então, não deixa de participar do workshop Muito Mais Criatividade em Foco, que está cheio de ideias que eu uso, que funcionou muito bem comigo, que funciona até hoje, né? Ideias que eu trouxe, ideias criativas que eu trouxe desde lá do analógico, inseri na fotografia digital e funciona até hoje. Então, assim, dominando esses 3 pilares, você vai se dar muito, muito, muito bem, tá bom? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Tem mais alguma pergunta aí? E galera, seguinte, não deixa de se inscrever para o workshop Muito Mais Criatividade em Foco se você ainda não se inscreveu. Se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, segue aí o link abaixo para vocês também, onde eu posto dicas diárias, né? De como evoluir na fotografia criativa, sempre muito direto ao ponto com criatividade. Para quem não me acompanha também no Instagram, se quiser me acompanhar no Instagram, tá aí o link para você. Carlos Daniel. Então vamos lá. O Carlos Daniel tá me perguntando, né? Querendo que eu fale um pouco sobre fotos noturnas. Então, foto noturna é uma das minhas fotos preferidas e eu ganhei uma visibilidade muito grande quando eu comecei a fazer fotografias criativas noturnas. Por quê? Basicamente a questão do domínio da luz. E aí, como às vezes alguns fotógrafos têm preguiça, né? De recriar com a iluminação. Então, uma coisa que você não pode ter é preguiça, né? Tem que estar sempre aí com comprometimento, focado. Mas é muito gostoso a gente trabalhar a luz auxiliar, porque geralmente fotografia noturna a gente vai trabalhar a luz auxiliar para fazer o preenchimento do primeiro plano. E quando eu falo luz auxiliar, pode ser flash, pode ser LED, pode ser lanterna, pode ser o que for, desde que você consiga entender os conceitos da iluminação para iluminar o seu primeiro plano, desde que você esteja, desde que a gente esteja falando de iluminar uma pessoa, né, de fotografia de pessoas, porque se for só de ambiente, às vezes nem a luz auxiliar você precisa, só quando você quiser pintar algum lugar. Outra dica que eu gosto muito é, sempre que eu vou fazer fotografia noturna, trabalhar a câmera no tripé e baixa velocidade, para a gente pegar bem a luz ambiente e entrar só com a luz auxiliar para dar aquele brilho no nosso primeiro plano, né? Eu gosto muito de trabalhar com luzes de recorte também, gelatinas coloridas. Por quê? À noite, iluminação noturna é como se a gente estivesse num estúdio, só que em área aberta, né? Num estúdio de fundo negro, digamos assim. Então a gente vai controlar, ter um controle maior da luz ali a partir do momento que a gente insere a iluminação auxiliar. Então você joga uma gelatina colorida azul, eu tenho aquele flare bonito azul. Se eu jogo amarelo, eu tenho aquele flare bonito amarelo. Né? Se eu trabalho em baixa velocidade, eu consigo trabalhar os carros em movimento, as luzes em movimento. E então eu acho que a fotografia noturna ela tem essa magia, né? Baixa velocidade a gente consegue pegar as estrelas. Se a gente está numa área que tem um mar, que tem água, a gente consegue pegar aquela água mais desenhada, né? Então, se tratando em baixa velocidade, você vai sempre usar um tripé ou o que você tem ao seu redor, como por exemplo uma mesa, um banquinho, uma escada, um tijolo, alguma coisa para parar a sua câmera aí e ela não tremer. Uma aula que vai te ajudar muito sobre isso é a live sobre o bombril, né? Como desenhar na luz.
Porque a partir do momento que você entende essa teoria da velocidade, você consegue fazer muita foto artística noturna usando a velocidade. E mesmo com velocidades mais altas, a gente usando luzes auxiliares, lembra? Sempre a luz que vai trazer a magia para tudo. A gente usando as luzes auxiliares, a gente vai trazer volume, por já estar em um ambiente noturno, um ambiente negro, e a gente vai trazer o controle geral da iluminação. Então dá para criar muita iluminação noturna, tá? Começa a brincar aí, fazer as práticas aí, você vai gostar muito. Depois que a gente entra nessa pegada de iluminação noturna, tem que ter até cuidado, tá? Marcar os ensaios mais tarde, porque a gente quer sempre fotografar assim do entardecer para pegar o anoitecer. E o mais interessante é que o cliente também. É muito raro ter um cliente meu que não quer uma foto noturna. Ele já olha e fala assim: Amanda, qual horário que você vai marcar? Porque eu quero foto de noite. Aí eu já sei que ele quer foto de noite, então eu já marco um horário que vai ser propício ali, né, pro entardecer. É o Golden Hour, né, que a gente adora, aquela iluminação, é uma das minhas iluminações preferidas pro anoitecer. E a gente tem resultados incríveis.